Você sabe votar? Como você decide o seu candidato? Como que isso acontece? Para falar a verdade, eu acho que a maioria das pessoas não tem isso muito claro. Algumas têm suas ideologias bem firmes, bem construídas, né, com uma base legal, e outras vão no auê. Então, pensando bem, a gente fica meio que assim instável, né? Porque a gente vive numa democracia. E nessa democracia, a maioria decide. E a maioria não sabe votar. Não sabe votar porque política é um assunto muito esquisito, não só na sua teoria, mas principalmente na prática. E na política nós não temos só os candidatos, nós temos a mídia também, que faz a cabeça das pessoas. E as pessoas que influenciam. Às vezes a pessoa vota porque o chefe mandou, ou porque eu trabalho num setor e se eu votar nesse candidato vai ajudar no meu setor. Então o voto é muito baseado no seu nicho. Eu gosto do Bolsa Família, então eu vou votar naquele candidato do Bolsa Família. Eu sou a favor de certos direitos, então eu vou votar nesse partido que vai me assegurar esses direitos, esses não só direitos, esses benefícios. Eu vou votar no outro porque eu vou conseguir melhorar meus negócios, isso vai ser bom para minha organização. E o geral não pensa no geral. Então isso vai fatiando, cada um na sua intenção particular. E no final poderia dar certo, né? Mas só que não. Não dá certo porque a forma como a política é apresentada, o sistema político, ele é completamente viciado. Os partidos, eles trabalham de forma obscura, em que a maioria da população não entende. A população nem entende o básico, porque nas escolas eles não ensinam a votar, eles não ensinam a Constituição, não ensinam o que faz de fato os políticos, como é que a gente pode cobrar. Isso não é ensinado. O que se ensina muito é uma ideologia, teorias abstratas, em que faz você amar ou odiar alguns grupos. Mas como isso funciona na prática, a maioria não entende. O que isso acontece? Acontece que nós temos uma geração onde as pessoas ficam gritando um para o outro, que são assim de grupos diferentes, como se fosse de times diferentes. Seu fascista, seu comunista, e ficam brigando, defendendo e amando o seu político escolhido e idolatrado. E não havendo um diálogo entre as partes e não podendo admitir. Talvez não seja assim. Talvez ele esteja errado, mas mesmo assim eu vou continuar porque eu tenho certo. Não há um diálogo maduro. É tudo, sabe, na gritaria, bate-bate. E essa incivilidade, isso é promovido pelos políticos. Pelos meios de comunicação, eles querem baderna. E nesse auê, pessoas morrem. De verdade. É como se fosse briga de time de futebol. É completamente irracional. Tem muitos detalhezinhos aqui que eu gostaria de falar, mas vai ficar muito longo. E eu vou falar assim o que eu acredito que poderia melhorar. Uma reforma política séria em que parasse com essas palhaçadas de abusos nas campanhas, no marketing, que é terrível, que não tivesse essa convocação para briga, essa motivação, esses motins que faz com que grupos entrem em conflito, em que houvesse
um incentivo para o diálogo de verdade, sem essas ofensas e sem essa perseguição, porque às vezes quando a gente não gosta de alguém, a gente começa a perseguir e só jogar pedra naquilo que a gente vê de errado. E não admite que às vezes um político pode fazer coisas boas, coisas ruins, e não vai no cerne da questão, e isso deixa as pessoas emboladas. Sabe o que acontece? As pessoas se cansam de política. É muito enjoado, é muita fofoquinha, é muito chato. Pessoas normais que têm que trabalhar, estudar, ou passar o dia inteiro, sabe, em condução. Essas elas vão ter paciência de ficar lendo fofoquinha de política. E aí, fofoca de política, fofoca de jornalista, fofoca de quem tá, de artista que tá ganhando com aquilo. E o povo não sabe quem votar aí na hora, o povo só vai decidir lá quando vai votar. E um povo ignorante, porque não recebeu educação, um povo que não sabe as funções dos políticos, não sabe o que cobrar, sabe? Eu acho que para a pessoa tirar o título de eleitor, primeiro tinha que ser opcional. Se você quisesse, você teria que fazer um cursinho básico, como se faz para você tirar a carteira de motorista. No mínimo 6 meses. 6 meses para você ouvir uma teoria e você saber o mínimo do mínimo para você poder votar. Isso se a pessoa não tivesse pelo menos o ensino médio. Agora, no ensino médio deveria dar já o suporte, você sai do ensino médio já com essa teoria já embutida, você já sabendo votar. E pelo menos os rudimentos de uma boa cidadania você tem que ter no ensino fundamental. Você tem que saber os seus direitos e cobrar, sabe, dos políticos. Isso é o mínimo do mínimo. Porque mesmo você não votando, você tem direito a ter o básico do básico de um cidadão. As pessoas não sabem. O que acontece? Por elas não saberem, por elas não terem aprendido, elas confiam piamente nos meios de comunicação, nas fake news, no que fala o seu artista preferido, no que fala a rede, né, de televisão. O que acontece? Acontece que há uma grande manipulação. É tudo manipulado. E depois a gente vê eleito pessoas. É ridículo. Um monte de artista que chegou ao final de carreira por ter uma popularidade, vai lá, eu sou eleita, só para se manter lá no, sabe, ganhando dinheiro. E as pessoas votam. É ridículo. E quando a gente vê político que já roubou, e eles votam neles que para perpetuar o roubo. Entende? Isso é muito sério, porque pessoas morrem por causa disso. Não só nas brigas de partido, mas pessoas morrem quando falta o quê? Atendimento médico, não tem educação, na criminalidade. Todo mundo sai perdendo nisso. Mas não há nada assim de efetivo. Há sim muitas pessoas, muitos grupos que tentam fazer alguma coisa, mas são atos muito isolados que é difícil pegar a massa do povão. Sabe por quê? Quem decide a eleição é o povão. Então, assim, você ter um terço do pessoal que sabe, não adianta, o resto não sabe, o resto vai botar no poder aquele que vai roubar. O que acontece? Aqueles que sabem acabam até escorregando na sua integridade e começam se aliando com os que estão no poder, ou seja, aumenta a corrupção, porque a dignidade, né? Nem todo mundo consegue manter isso por muito tempo, quanto mais quando percebe que não adianta. Poucos continuam e persistem. Admiro esses e são dignos, né, de aplausos. Esses nem querem aplausos, que esses são assim, realmente pessoas de caráter. Agora, quem é duvidoso e tem um pouco de conhecimento, vai se aliar a esse povo que está no poder, porque vai ganhar vantagem, né? O ser humano é bem corruptível, e alguns são mais ainda. E não estou falando daquele que se corrompe para comprar comida, não, que está com fome, não. Corrompe para ter luxo. O ser humano não gosta de luxo. Enquanto uns têm luxo, outros morrem na miséria. Aí depois, sabe o que você faz? Você usa isso, você começa fazendo memezinho, você usa essa pobreza, romantiza a pobreza para você conseguir voto. E você depois coloca a culpa disso tudo num sistema muito superior, mas como se a gente aqui não pudesse fazer nada. É muita hipocrisia, gente. Então, quem sabe a gente vai ter esperança, né? Quem sabe? Por enquanto é isso.